Voltamos para mais uma aula maravilhosa de classe gramatical. Espero que vocês estejam entendendo. Gostando? Talvez. Entendendo? Sim, isso eu quero. Beleza, gente? Vamos lá com a nossa próxima classe gramatical, que vem a ser o maravilhoso advérbio. Gente, advérbio é super tranquilo. Primeiramente, eu gostaria aqui de falar para vocês sobre o que é advérbio. Advérbio, ele nada mais é esse ad, é um prefixo que indica próximo. Então seria advérbio, próximo ao verbo, mas não próximo de estar do ladinho. Às vezes o advérbio não está do lado do verbo. É próximo de fazer relação com. Ele tem proximidade semântica, de sentido, de significado, tá? Então, advérbio são termos que se relacionam ao verbo, atribuindo a essa relação uma circunstância. E as principais circunstâncias são dúvida, intensidade, afirmação, modo, tempo, negação e lugar. Então, são termos que sempre vão falar sobre dúvida, intensidade, afirmação, modo, tempo, negação, fazendo referência ao verbo. Por exemplo, talvez irei à festa. Ela vai ao verbo. Talvez. Então, talvez é um advérbio de dúvida, porque é um termo que indica uma circunstância no verbo, na ação. Comi muito. Então, a ação de comer foi enfatizada, foi intensificada. Então, eu estou com um advérbio de intensidade. Poderia falar, certamente eu irei à festa de sábado. Então, eu estou confirmando, eu estou afirmando. Eu vou? Sim, afirmei. Afirmei a minha ida, tá? Poderia falar também, comi devagar. Ou seja, eu comi. Mas eu comi de que forma? De que modo? Qual foi o modo como eu comi? Devagar, lentamente, poderia ser também, tá? Tempo. Amanhã acordarei cedo. Tempo, amanhã, tá? Acordarei cedo. Tem também o cedo e tem o amanhã. Eu construí uma frase com os dois, né? Negação. Não irei à festa de sábado. Não vou. Neguei. Neguei a minha ação. E de lugar, o caderno está em cima da mesa. Então, qual é o local? Onde ele está? Em cima da mesa. Ok? Bom, e aí, como eu havia dito sobre locução, lembrando que em gramática tudo que aparecer a palavra locução é porque são dois ou mais termos que se unem para indicar, aí depende do que está do lado. Agora a gente está falando de advérbio, locução adverbial, são dois ou mais termos que se unem para indicar um único valor de advérbio. Então eu tenho aqui na tirinha, nos dois últimos quadrinhos, o termo com certeza. Com certeza. Geralmente é composto de uma preposição e um substantivo. Geralmente, não necessariamente segue essa regra. E há uma regrinha bem legal, né? Pensando aqui que esse com certeza poderia ser substituído por certamente. Tem uma regrinha que diz que geralmente os termos que terminam em mente são advérbios. Também é algo que pode ser que ajude vocês. Beleza, gente? Bom, caminhando mais um pouco aí, vamos falar das preposições. Preposição é um conectivo que não tem uma função própria, né, que a gente possa especificar aqui para vocês, mas ele tem o objetivo de unir termos, né? E aí nessa união ele faz uma relação interna, tá? Não se assustem na frase aí, na imagem tem umas preposições em espanhol, mas é só para vocês entenderem que essas preposições elas funcionam exatamente assim, como pecinhas de quebra-cabeça que vão unir, ou então um Lego, né, que vai unir uma peça a outra
e nessa união ele dá uma ideia interna, tá? Um sentido. Bom, e aí quais são as nossas preposições e como elas se classificam? Quais são os tipos? A gente tem aí 4 tipos de preposições. A gente tem as essenciais, que são aquelas que vocês já conhecem, que uns dizem que tem musiquinha, nananá, aquela que vocês aprenderam com a musiquinha. Que eu não sei qual é a musiquinha, eu não aprendi com a musiquinha. Então, a, ante, após, até, com, contra, desde, entre, para, por aí vai. Certo? São as essenciais, são aquelas que funcionam exatamente como vocês conhecem, só a preposição. As acidentais são aquelas que não deveriam funcionar como preposição, mas algumas pessoas já usam com esse sentido de preposição. Durante o inverno, conforme visto, visto que, segundo fulano, mediante aos fatos, tá? São as acidentais. Elas não deveriam funcionar como, mas elas acabam funcionando como preposição. Temos também as combinações de preposição. Por exemplo, a gente tem a preposição a, mas quando a gente se refere a um substantivo masculino, ela precisa receber o artigo o. Então fica ao, fica a preposição mais o artigo. Quando não há perda de elementos, a gente chama de combinação. Agora, quando há perda de elemento, a gente chama de contração. Por exemplo, você quer dizer que é algo da menina. Esse da houve uma contração da preposição de, a preposição é de e, mas ela virou da, porque ela se uniu ao artigo a, e nessa fusão houve perda do e. Então, quando há perda, a gente tem uma contração. Beleza? E olha aí quem apareceu de novo: as locuções. Nós temos locuções prepositivas, que nada mais, nada menos são termos que se unem exercendo uma única função, sempre dois ou mais, né? Exercendo essa função de preposição. Então a gente tem aí as locuções prepositivas que podem ser por meio de advérbio e preposição. Por exemplo, achei minha caneta atrás, advérbio, do armário. Então eu tenho um advérbio de lugar, atrás, e a preposição do, que seria até uma contração de de mais o. Certo? Também pode ter locução prepositiva quando eu tenho preposição, substantivo e preposição. Por exemplo, por, preposição, causa, substantivo, da, preposição. Então, por causa da chuva, não sairei. Então, a gente também tem uma construção de por causa da, é a minha locução prepositiva. Certo, gente? Deu para entender mais ou menos? Como é que vocês estão aí? Estão conseguindo entender? Espero que sim. Essa aula foi mais curtinha porque a próxima aula é a aula de conjunções. Espero vocês na próxima aula. Um beijo e até daqui a pouquinho. Tchau!